Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado do Norte, 3 portas do lado do Sul e 3 portas do lado do Ocidente. É assim que João, que escreve o livro do Apocalipse, cuja segunda leitura é tirada deste livro, ele descreve então a Jerusalém celeste, que desce de junto de Deus, que desce para fazer morada neste mundo. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Irmãos e irmãs, é o lugar da morada de Deus entre os homens. E aqui o evangelista que escreve este livro do Apocalipse vai fazer uso também desta imagem das portas, indicando que esta cidade é cercada por uma muralha maciça, que portanto não se pode quebrar, mas que enquanto existe uma muralha que é maciça e que não se pode quebrar, de outro lado existem também 12 portas, e ele vai elencar a posição destas portas, conforme nós ouvimos. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas, e ele então vai indicar a posição destas portas. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado do Norte, 3 portas do lado Sul e 3 portas do lado Ocidente, indicando aqui os 4 pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Aqui quem escreve é o mesmo que escreveu o 4º evangelho, São João. No 4º evangelho, lembremos que Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim sairá e encontrará pastagem. Somente Jesus é a porta que conduz ao paraíso. E aqui temos então esta imagem da Jerusalém celeste, que apresenta 12 portas, fazendo referência cada uma das portas aos 12 apóstolos que o próprio Cristo havia escolhido. Pois aqui também o Apocalipse menciona que em cada uma das portas havia o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles a quem o Senhor havia escolhido, e que os apóstolos, depois da ressurreição, compreenderam que o desejo do Senhor era que o número de 12 ficasse completo. Por isso eles escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas, para que assim o número de 12 fosse recomposto, lembrando as 12 tribos de Israel e agora o novo povo de Deus, formado, alicerçado no testemunho dos 12 apóstolos que o Senhor havia escolhido. Mas, irmãos e irmãs, poderíamos então nos perguntar: por que 12 portas? Por que tantas portas? E voltadas para as quatro estações ou as 4 lugares do globo: norte, sul, leste e oeste. Porque ali a mensagem a ser dita é de que venha de onde vier, encontrará a porta para entrar.
Não precisa, como a gente diz às vezes até no nosso ditado, quando alguém chega e a porta da frente está fechada, não precisa arrodear. Às vezes a gente não diz, não é isso? Arrodeia que a porta da frente está fechada, a da trás às vezes está aberta, né? Quando tem uma casa que tem essa possibilidade, né? Não precisa arrodear para entrar na cidade de Deus, que é símbolo do paraíso. Venha de onde vier, encontrará a porta que é Jesus, porta que estará sempre aberta para acolher aquele que por ela desejar passar, aquele que por ela desejar entrar. Eis então, irmãos e irmãs, a mensagem que o livro do Apocalipse nos traz neste dia. Tem lugar para todos, tem espaço e tem porta para todos entrar. É preciso querer, é preciso desejar, é preciso passar ou querer entrar por essas portas da cidade da Jerusalém Celeste. Está aberta para qualquer direção, está aberta para onde você vier ou de onde você vier. Não existem restrições, é preciso querer, é preciso desejar e é preciso então cruzar estas portas, que no final de contas é sempre uma única porta, pois é o Cristo, aquela única porta que conduz à salvação. Irmãos e irmãs, aqui também nós encontramos na primeira leitura aquilo que os apóstolos decidiram depois que uma certa confusão surgiu na comunidade de Antioquia. Reuniram os apóstolos, reuniram-se os anciãos e resolveram então mandar uma carta com alguns representantes para aquela comunidade de Antioquia. E na carta estava escrito que decidimos, o Espírito Santo e nós, não foi somente decisão dos apóstolos, decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. E cita aqui 3 ou 4 coisas: abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Aos olhos dos apóstolos, dos anciãos que estavam em Jerusalém e que discutiram e debateram a questão, estas eram apenas coisas indispensáveis. Não se exigia muita coisa, não se colocava nenhum fardo. Meus irmãos e irmãs, é esta também a regra que a igreja ainda hoje segue. Não exige muita coisa, exige o mínimo possível, o indispensável para que alguém possa estar no caminho que conduz a esta porta que dá acesso ao paraíso, que dá acesso à vida eterna. Este paraíso, que na segunda leitura é apresentado como esta Jerusalém Celeste, que desce do alto e que tem 12 portas, 3 portas voltadas para cada lado, cada ponto cardeal. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja não exige muita coisa para que a gente, passando deste mundo para a vida eterna, possa entrar no paraíso. E digo isso porque tem alguns, inclusive sendo cristãos e católicos, que diante de uma exigência
diante de uma norma da igreja, diz que a igreja pede muito, exige muito. A igreja pede, exige e coloca como critério aquilo que é indispensável para que a gente possa se dizer, ao menos cristão, ao menos discípulos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, temos os mandamentos da igreja, que são 5 apenas, e que entre estes mandamentos da igreja, pede, exige e só não obriga, porque ela não pode fazer isso, mas está lá como recomendação de que a pessoa deve confessar-se ao menos uma vez no ano, de que a pessoa deve comungar ao menos uma vez no ano. Isso é exigir muito? Isso é pedir muito? É o mínimo que a igreja pede. É o mínimo que a igreja exige. Confessar-se ao menos uma vez no ano, comungar ao menos uma vez no ano, devolver o dízimo como gesto de gratidão, como gesto de obediência à palavra do Senhor. Isso é muito para nós, para muitos que inclusive quando chegam numa mesa de bar, gasta R$100, gasta 150, gasta R$200 em uma noitada só, em uma rodada só. A igreja pede o mínimo para que a gente possa caminhar de acordo com a palavra e com o ensinamento de Jesus. Outro dia dizia aqui, falava dos batizados, acerca das condições, das exigências e dos critérios que a igreja coloca para que alguém seja padrinho ou madrinha. Aí às vezes a pessoa escolhe um padrinho ou a madrinha que não está de acordo com aquele critério, o padre não batiza, aí diz que o padre é chato, é abusado, vai batizar em outro lugar, enganando o padre de lá, enganando a secretária de lá, e isso quem faz? A mãe, o pai, o padrinho e a madrinha, 4 mentirosos que iniciam a vida da sua criança com o batismo, inicia com a mentira. Que testemunho esse pai está dando para este filho ou filha? A igreja pede o mínimo, a igreja exige o mínimo, para que a gente possa estar em condições de entrar por uma destas portas que dá acesso para a vida eterna, que dá acesso para o paraíso. A igreja tem também, irmãos e irmãs, os seus critérios, as suas normas. Como eu dizia ainda neste outro dia, relembrando estes critérios, a igreja não é a casa da mãe Joana, onde a gente chega, faz do jeito que quer, quando quer e como quer. Na igreja existem normas, na igreja existem regras e normas que são o mínimo indispensável. Assim como nos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, hoje os apóstolos escrevendo para a comunidade disseram que não iam impor nenhum fardo além daquelas coisas indispensáveis. O que acontece é que, como ontem eu vi até um vídeo do padre Fábio Marinho, nós os padres temos que lidar com a vontade das pessoas de se salvar. Quer se salvar? Quer. Ótimo. Quer se converter? Olha o dedinho. Quer não. Quer a salvação? Quer. Quer entrar no céu? Quer. Quer fazer aquilo que a igreja pede? Não, porque eu acho que é muita coisa que a igreja pede. Eu acho que é muita coisa que a igreja exige. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Mas quer entrar no céu. Mas quer entrar no paraíso. Mas quer entrar na Jerusalém celeste. A salvação quer, a conversão não. A graça quer,
o batismo, mas corresponder aos critérios que a igreja pede, escolher padrinhos que estejam de acordo com o que ela pede, olha o dedinho, eu não quero não, o batismo eu quero, mas tem que ser do jeito que eu quero. Olha o dedinho, que na igreja não funciona assim não. Os apóstolos disseram certa ocasião para nosso Senhor: este discurso é duro, ninguém consegue suportar, começar a deixar, começar a abandonar. Jesus olhou para eles e disse: e vocês? Vocês ficam ou vocês vão? Se ficarem, saibam que nada vai mudar, porque Jesus não veio para nos agradar, veio para nos salvar. Quer uma igreja que agrade sempre os seus gostos? Saia procurando aí, em alguma esquina vai encontrar. Aqui o caminho é de Jesus Cristo. A obediência é ao Senhor e não ao gosto do freguês. Aqui procuramos seguir e ser fiéis àquilo que o Senhor pediu, porque é aquilo que Ele pediu que nos conduz para a vida eterna, e é o mínimo o que Ele nos pede, e Ele está sempre de braços abertos, de portas abertas, para acolher quem desejar, quem quiser entrar. O convite é sempre feito para todos. Na igreja, como dizia o Papa Francisco, todos têm que se sentir acolhidos. Acolhidos sim, amados sim, perdoados sim, abraçados sempre por Deus, mas sabendo que na igreja tem-se também as normas e os critérios. Não é porque se ama que se deixa de ter critério. Não é porque se perdoa que se deixa de se ter norma. É preciso então saber que na igreja cada um é acolhido, cada um é amado, cada um é chamado a estar, é chamado a entrar, é chamado a permanecer, mas é chamado também a obedecer ao Senhor, a viver na fidelidade ao Senhor, e não aos seus próprios gostos, não à sua própria vontade, pois o mesmo Jesus que abre as portas para cada um, é o mesmo que diz: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Teve alguns que não quiseram seguir a cruz, e o Senhor deixa livre, e o Senhor não obriga, e o Senhor não impõe. Segue Ele quem quer. Agora quem segue, segue sabendo qual o fim alcançará: o paraíso, o reino celeste, a Jerusalém celeste, porque quem segue Ele será acolhido por Ele, como Ele próprio disse alguns domingos atrás: ninguém tira as minhas ovelhas de minha mão, esta é a vontade do meu Pai, que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu. Irmãos e irmãs, estejamos sempre na igreja, procuremos sempre na igreja a fidelidade a Jesus Cristo, procuremos sempre caminhar, sintamo-nos sempre acolhidos, amados e perdoados pelo Senhor na sua igreja, mas saibamos que nesta mesma igreja tem regras, tem normas que precisam ser seguidas e que precisam ser obedecidas. Regras e normas que não são exigentes, são o mínimo indispensável para que a gente possa se dizer, de fato, discípulo de Jesus Cristo, de fato, seguidor do Mestre Jesus. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor a graça de fazermos a escolha certa, a escolha pelo Senhor, que é a porta que conduz ao paraíso. E assim o Senhor nos acolherá, venha de onde a gente vier, pois existem 3 portas voltadas para o lado do oriente, de onde o sol nasce, 3 portas voltadas para o lado do ocidente, que é onde o sol se põe, 3 portas voltadas para o norte,
3 portas voltadas para o sul. Não entra quem não quer, não entra quem não deseja. Agora, para entrar, é preciso também se converter, é preciso também acolher a palavra de Jesus, como ele próprio diz no Evangelho: quem me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama, não achará que eu exijo muito. Quem me ama, me seguirá, porque sabe que eu sou a verdade e indico o caminho do paraíso. Quem me ama, sabe que aquilo que eu peço é porque a pessoa tem condições de realizar. Que o Senhor nos dê a graça de sempre amarmos o Senhor, obedecermos ao Senhor e seguirmos pelo Senhor, para um dia entrarmos na Jerusalém celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta imagem que nos traz o livro do Apocalipse, mostrando que, venha de onde vier, a pessoa vai encontrar uma porta aberta para entrar no paraíso. Porta esta que é sempre e unicamente Jesus Cristo. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado ocidente.